Deus te abençoe grandemente. O quão visível é a sua fé? Onde está a sua fé agora? No meio das tempestades da vida? A sua fé é uma fé que vence ou uma fé que se rende? A seguir, refletiremos sobre casos em que nosso Senhor Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos: onde está a vossa fé? Onde ele curou um homem graças à fé que havia visto, onde se maravilhou graças à fé de um centurião e onde disse a uma mulher que sua fé era grande. Além disso, também refletiremos sobre a importância das obras como evidência de uma fé genuína. O primeiro caso que refletiremos pode ser encontrado lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25, que diz: Aconteceu num dia que ele entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E eles partiram. Mas, enquanto navegavam, ele adormeceu. E desencadeou-se uma tempestade de vento no lago, e a embarcação se enchia de água e estava em perigo. E eles foram até ele e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Acordando, ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou, e houve perfeita paz. E ele lhes disse: Onde está a vossa fé? E amedrontados e maravilhados interrogavam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas dá ordens, e eles lhe obedecem? Quando estamos no meio das tempestades da vida, é fácil pensar que Deus perdeu o controle e adormeceu. Com frequência, o desespero nos consome quando pensamos que estamos à mercê do vento, do destino, e Deus não vem ao nosso socorro. Deus é soberano e Ele controla tudo. E é aqui, nestes momentos de tempestade, onde nossa fé deve se tornar visível e confiar, pois Deus está no barco conosco. Perigos virão e momentos em que sentiremos que estamos nos afogando. Desta forma, nossa fé é posta à prova. Se recorremos a Cristo nesses momentos de perigo, devemos estar seguros de que Ele virá ao nosso socorro. O melhor meio de silenciar nossos temores é apresentá-los aos pés de Cristo. E não há tempestade que não possa ser acalmada diante do poder e autoridade de Deus. Lembre-se de que a fé é fé quando é colocada em Deus e no que Ele disse. E se Deus disse, isso deve te dar segurança. Em momentos de tormentas, somos desafiados a fazer nossa fé se tornar visível. O segundo caso que vamos refletir, encontramos lendo no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 5, que diz: E Jesus entrou novamente em Cafarnaum depois de alguns dias, e ouviu-se que ele estava em casa. E muitos se juntaram, de modo que não havia mais espaço, nem mesmo a porta. E ele lhes pregava a palavra. Então vieram a ele, trazendo um paralítico, que era carregado por 4 homens. E como não podiam se aproximar dele por causa da multidão, descobriram um teto onde ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Uma fé visível é uma fé que age. Uma fé visível é uma fé que não desiste diante dos obstáculos. E uma fé visível é uma fé que é a favor dos outros. A fé se torna visível quando identificamos uma necessidade e persistentemente buscamos ajuda divina. A fé sempre encontra um caminho. A fé sempre encontra saídas. Sua fé e minha fé devem encontrar o caminho para Deus. Jesus estava lá para curar e perdoar. Havia obstáculos, mas a fé se tornou visível ao buscar uma maneira de estar diante do Senhor. A fé se torna visível quando buscamos persistentemente o Senhor até obtermos sua bênção. Quando a nossa fé se torna visível, Deus a honra. Lembre-se de que Ele é o recompensador do que os buscam. O terceiro caso que vamos refletir é encontrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 10. Diz que Jesus entrou em Cafarnaum e um centurião veio até ele, pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado.
pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus ficou grandemente admirado com a fé do homem, pois ele a considerou segura. A fé deste homem era uma fé confiante. Ele não apenas acreditava que Jesus poderia curar seu servo, mas também poderia fazê-lo à distância, sem a necessidade de contato direto com o necessitado. Isso é chamado de fé confiante. A fé sempre será honrada por Deus, seja ela ativa, como no caso do paralítico, ou confiante, como neste caso. Ele também acreditava que poderia curá-lo com uma palavra. O Senhor poderia curá-lo sem medicamentos ou qualquer outra coisa, apenas com sua palavra. O centurião disse, diga apenas uma palavra e meu servo será curado. Com isso, o homem reconheceu a autoridade de Cristo e o poder de sua palavra. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Esse é o tipo de fé que Deus quer que você e eu tenhamos. O quarto caso em que refletiremos é lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Diz que Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia daquela região saiu clamando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está gravemente atormentada por um demônio. Mas Jesus não respondeu uma palavra sequer. Então, aproximando-se, seus discípulos rogaram-lhe, despide-a, pois vem clamando atrás de nós. Ele, porém, respondendo, disse, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e prostou-se diante dele, dizendo, Senhor, socorra-me. Respondendo ele, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu e disse, ó mulher, grande é a tua fé, que te seja feito como queres. E sua filha foi curada desde aquela hora. Vamos analisar o seguinte. Quando essa mulher clamou a Jesus, o trecho diz que ele não respondeu uma palavra. Embora a mulher tivesse uma grande fé, Jesus não concedeu sua bênção imediatamente. Ela clamou e por um momento o Senhor não respondeu. Ele decidiu esperar para nos dar uma grande lição de fé. Agora eu te pergunto, a mulher não tinha fé? Sua fé era grande, só precisava se tornar visível. A mulher não foi tão fervorosa quanto deveria ser? Sua fé era intensamente fervorosa. Há situações que exigem um teste de fé antes de uma recompensa de fé. Agora, depois de um silêncio, veio a resposta do Senhor, embora aparentemente com uma palavra dura dele. Mas a fé dessa mulher a levou a ter grandes pensamentos sobre Cristo. Cristo falou com ela sobre o pão dos filhos, mas ela respondeu, como você é generoso, mestre da mesa da graça. Sem dúvida, há abundância de pão em sua mesa. Há tanta abundância que os filhos não serão prejudicados se os cães forem alimentados. A esta mulher pareceu que a mesa do Senhor estava bem abastecida e que tudo o que ela precisava para si era uma migalha em comparação. Sua fé era inabalável. Ter grandes pensamentos sobre problemas nos levará à desesperança. Ter grandes pensamentos sobre Deus nos levará à paz. A fé dessa mulher se tornou visível através da sabedoria, humildade, mansidão, paciência e persistência. Que seja feito conforme a tua vontade, disse o Senhor à mulher. E para terminar, leiamos Tiago, capítulo 2, verso 26, que diz, porque, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A verdadeira fé transforma nossa conduta e nossos pensamentos. Se nossa vida não muda, na verdade não acreditamos nas verdades que dizemos crer. Obras de serviços com amor não substituem a fé, mas são uma prova de nossa fé em Cristo. A verdadeira fé se traduz em obediência a Deus e ao que Ele disse, e não apenas em afirmar, eu acredito em Deus.
Devemos ter boas obras como frutos que demonstram que nossa fé é genuína. Há aqueles que não precisam dizer que têm fé. Suas obras falam da fé que professam. Isso é claro. Este é o tipo de fé que Deus quer que tenhamos. Que Deus te abençoe grandemente.